E o streaming também iniciado. Bom, meus amigos, bem-vindos aí a mais um episódio aí de conversas aí no canal do professor Pedro Ivo. Trouxe aqui uma figura ilustre, meu grande companheiro aí de mestrado e doutorado em economia, um cara que conhece muito, aí tem muita experiência dentro da coisa pública, eu vou ler o mini currículo dele, conhece muito sobre infraestrutura e constantemente me dava aula aí sobre os dilemas de transporte no Brasil. Então, estou trazendo para vocês aí o doutor Francisco Gildemir, graduado em Engenharia Civil pela UFC, mestre em Transporte pela Universidade de Brasília e doutor em Economia pelo CAEM. Paralelamente, ele fez um doutorado sanduíche na Universidade de Wisconsin-Madison e também na Université Lille, isso eu achei meio estranho, na Science and Technologies. Se bem que isso é um francês, né? Então estou traduzindo mal. Ciências e Tecnologia. E atualmente é professor adjunto aí do curso de Finanças da UFC, lá na FEAC, que é a Faculdade de Economia, Administração e Ciências Atuariais. Realiza estudos teóricos e empíricos em indústrias de rede, com foco em infraestrutura. Gildemir, seja bem-vindo aí. Obrigado pela participação. Eu acho que esse é um atual momento importante para falar sobre vários aspectos. Mas há um aspecto no atual governo brasileiro, na gestão do Bolsonaro, que fala muito bem sobre a gestão do Tarcísio no Ministério de Infraestrutura. Então, eu queria saber de alguém que esteve lá, está mais abalizado, qual é a sua opinião sobre o atual momento, e deixo aí um momento para você também desejar boas-vindas à audiência. Seja bem-vindo, meu caro amigo. Obrigado, Pedro, pela oportunidade, tá? Bom dia aí a todos os ouvintes e a pessoas assistindo aí a live, tá? É uma oportunidade ímpar falar sobre isso. Atualmente eu tenho trabalhado não só com infraestruturas de transporte, mas outras infraestruturas, energia, saneamento e água também. E o tema infraestrutura e resultados de rede é importantíssimo para o Brasil e ele tem sido alvo de discussões desde a década de 90, assim, pós-Constituição, a Constituição liberou um conjunto de informações relativas à possibilidade de privatização e concessão de serviços públicos, né, e a nossa Constituição ela é bem moderna nesse sentido. E aí, na década de 90, com o governo Fernando Henrique, abriu a oportunidade de conceder várias infraestruturas, e a gente está nessa toada, ao longo do tempo, obviamente, tem muita discussão com relação se concede ou não concede, se privatiza ou não privatiza, até confusão com relação aos termos privatização e concessão. Contudo, essa política, pode-se dizer que ela, ao longo dos anos, desde a década de 90 até agora, talvez seja a política mais continuada, passando por diferentes gestões. Então, ela é muito importante e, atualmente, ela tem um espectro bem promissor no governo atual, né, governo federal, mas os governos estaduais também seguiram a mesma toada, surgiram agências reguladoras. Eu mesmo participei de uma agência reguladora, boa parte das pessoas que trabalharam comigo nas agências reguladoras hoje está no governo atual trabalhando da mesma forma que trabalhou nos governos anteriores. Então, a gente tem muita coisa a conversar, é relevante para o Brasil, porque as pessoas pensam que a privatização ela vai vender o bem público e aí vai ficar mais caro, mas em determinadas situações pode ocorrer, mas em muitos dos casos ela garante melhor eficiência, retornos melhores, e aí tem políticas, inclusive, que geram distribuição de renda satisfatória, né? A gente pode ver resultados positivos em muitos países, no Brasil também tiveram. Então, é um tema muito interessante, muito importante para tratar, e aí ele permeia todos os governos, tá? Não é indiferente aos governos, ele tem sido uma pauta importante para todos os governos. Desonera a folha, desonera os gastos públicos e amplia as possibilidades, ganhando, inclusive, qualidade no serviço público prestado. Cara, aproveita então e já faz a sua aula aí, cara, porque, assim, alguém que pode estar nos acompanhando talvez não saiba a diferença entre privatização e concessão. Há, inclusive, né, como você bem colocou, algumas áreas que a própria empresa pública, né, que é empresa de capital misto, na realidade, ela tem algumas especificidades, mas
grande parte do seu capital é privado. Inclusive, há um ponto interessante, né, que por causa das lei das SAs no Brasil e também a forma como as empresas são tratadas em nível de capital aberto, você tem ainda hoje dois tipos de ação, né, preferencial e ordinária, em que o governo, às vezes, tem maioria nas ações que dão voto, né, que são as ordinárias, mas não tem maioria de capital. Então, a grande parte das empresas, hoje em dia, que a gente fala de Petrobras, Eletrobras, deixa eu ver, outra grande corporação que esteja de capital aberto. Agora me fugiu, mas que é o governo fazendo a gestão, mas a grande maioria do capital ali é privado. Então, fala para a gente a diferença entre privatização e concessão e o que você, à luz das evidências aí, do ponto de vista científico, o que se encontra para o Brasil, para o mundo, em relação a esses movimentos, né? Porque antigamente você tinha o governo como prestador de serviços, e agora você tem aí a possibilidade do governo ser o gestor da prestação, mas, ao mesmo tempo, podendo contratar partes para prover esse serviço. Tá. Bem, Pedro, sim, para a audiência como um todo, assim, vamos lá. Concessão e privatização sempre existiram, tá? Ela não é coisa nova. No caso brasileiro, ela existe desde a abertura dos portos. Então, quando houve a abertura dos portos brasileiros, o regime de prestação de serviço dos portos, ele tinha, em uma certa medida, a participação privada, né? E aí, de 1800 até 1890, muitos dos serviços públicos prestados, eles eram por empresas privadas, às vezes vinculadas a capital estrangeiro, capital, por exemplo, inglês, né? E aí, no Rio de Janeiro, os bondinhos do Rio de Janeiro eram assim, as ferrovias eram todas concedidas, os portos tinham participação privada, então não é uma coisa nova, o pessoal pensa que é novo e não é. Mas existe uma distinção entre concessão e privatização. A concessão, ela está prevista lá na Constituição, no artigo 175, né? Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, pela Constituição de 1988, e esse artigo é original da Constituição, então não houve nenhuma emenda, não houve nenhuma emenda, nenhuma mudança na Constituição que gerasse desvirtuamento disso. Esse artigo diz que serviço público pode ser prestado pelo próprio Estado, aí o Estado pode fazer a empresa e prestar o serviço, ou ele pode conceder para alguém, que no caso é iniciativa privada, contudo, sob condição de licitação. Então, dado uma lei, e essa lei só surgiu na década de 90, foi a lei de licitação e contrato, a 8666, e além disso, tiveram leis posteriores com relação aos regimes de concessão e permissão. Nessa sequência, o que é que aconteceu? A gente teve a concessão de uma prestação de serviço público. Dentro da teoria econômica, a concessão de serviço público, ela é uma situação de agente principal, onde o Estado é o principal e o privado é o agente. Ele presta serviço para o governo e para a sociedade, sendo que o principal, no caso, ele delimita quais são as atribuições de quem está prestando serviço. Isso ocorre na vida da gente. A gente, quando vai contratar alguém para fazer um serviço na nossa casa, ou prestar um serviço, por exemplo, montar alguma coisa, a gente está no regime de agente principal. Eu sou o principal, eu poderia estar montando o móvel, ou fazendo a coisa na minha casa, contudo, como eu não sei fazer, eu chamo um prestador de serviço, ele presta serviço, eu faço um contrato com ele, ele vai prestar aquele serviço, me entregar o serviço, me entregou o serviço, ótimo, sensacional. E aí, dentro do contrato, tem um conjunto de situações que estão previstas, como vai ser remunerado ele, se ele vai ter benefício, não vai ter e tal. A concessão é isso, e a permissão também. Só que a diferença dos dois, concessão e permissão, é o caráter do contrato. A permissão eu posso romper a qualquer momento, e pode ser unilateral, e a concessão não pode. Ela tem um prazo, tem um monte de coisa. Já a privatização, que aí é uma confusão que o pessoal fala, o cara pega e olha, por exemplo, uma rodovia, a Dutra aí no Sul. A Dutra é concedida.
Então, ela não é privatizada, ela é um serviço público prestado por terceiros para o Estado e consequentemente, para o povo. E aí, o que é que acontece? Ele tem um contrato em que vai dizendo quais são as características que podem ser remuneração, o serviço, qual a qualidade de serviço, isso, aquilo, outro. Se fosse privatizado, aquilo seria de uma empresa. Então, ela é privada, ela não é do Estado. Então, quando você olha energia, por exemplo, muitas concessionárias energéticas, elas são concessionárias, não é privatizado. Não sendo privatizado, o que é que ocorre? Os ativos são do Estado. Uma vez que acabe o prazo do contrato, que é um aluguel em que a empresa fica prestando serviço, acabou o contrato, 30 anos, 40 anos, 20 anos, a empresa devolve ao Estado os ativos, e o Estado ou faz uma nova licitação ou renegocia para ele passar mais tempo. Cara, isso sendo privatizado é da empresa. É o que aconteceu com a Vale. A Vale do Rio Doce foi privatizada. Já as companhias energéticas ou os ativos energéticos foram concedidos. Cara, a Eletrobras agora, o pessoal está falando que a Eletrobras vai ser privatizada, não sei o quê. Eu não sei como é que vai ser o regime, se for concessão, então ela continua sendo do Estado concedida. Então, eu tenho uma empresa que vai prestar o serviço pelo Estado sob um determinado contrato. Se ela for privatizada, ela passa para uma empresa privada que vai fazer tudo que ela faz hoje, mas privado. Como se fosse, por exemplo, o Pão de Açúcar vendendo pão. Aí ela vai ser a Eletrobras vendendo energia, só que não mais do Estado. Sim. Cara, isso é legal falar, né? Porque você tem talvez um benchmark interessante, né, de casos de concessão e casos bem exitosos aí que o governo federal fez na década de 90, que são a estrutura de energia no Brasil e também a estrutura de telecomunicações. No entanto, durante esse período de concessão energética e tudo mais, faltou investimentos estratégicos, principalmente na parte de geração, o que fez com que em 2000 a gente tivesse um apagão. Então, muita gente atribuiu a essa nova estrutura de concessões na oferta, principalmente do serviço de geração de energia, a questão do apagão e também uma outra questão que também passa a ser relevante é que, por mais que o governo conceda o direito de uma empresa privada passar a utilizar aquele ativo público, grande parte da lógica de mercado passa para a gestão dessas empresas e desses ativos, né? E a lógica de mercado não necessariamente ela é superior a uma lógica estatal. O que você tem são incentivos que são diferentes, né? E aí, se você faz uma concessão, mas ao mesmo tempo não gera um regime de concorrência, seja por via de uma regulação, seja por via de uma estrutura de mercado que permita a concorrência, você acaba tendo os mesmos problemas. É isso que eu queria que você, de repente, falasse. Se você percebeu, em alguns casos, problemas nesse movimento, e quais casos foram esses, né? Porque eu, falando assim de experiência no Rio de Janeiro, um caso típico de problema nessa questão de concessão é a linha amarela. Isso eu já fiz alguns vídeos sobre, onde a linha amarela é um regime de concessão em que a própria Lanza ela é criada só para fazer a gestão da linha amarela. E hoje ela é uma empresa bilionária, com capacidade, inclusive, de rivalizar com entes subnacionais do ponto de vista de direito a usufruto da coisa pública, possibilitando, inclusive, ter capacidade de gladiar com órgãos reguladores e falar, não, esse direito é meu, e a gente está falando sobre um ativo que é simplesmente uma linha rápida, né? Fundamentalmente municipal, ou seja, estamos falando de pouquíssimos quilômetros, de uma linha, de uma via rápida, que gera todo esse imbróglio. Imagina numa superestrutura que a gente está falando de Brasil, que são vários e vários ativos. Eu nem sei se essa estrutura da Lanza chegou a entrar em outros modais de ativos ou outros modelos de negócio. Como, por exemplo, eu sei que entrou nas rodovias, mas eu não sei, por exemplo, se chegou a entrar em outros negócios.
É, bem, só para esclarecer algumas coisas, o que é que ocorre? Quando uma empresa ganha uma concessão, ela tem um contrato de 30 anos, então ela tem monopólio sobre aquela estrutura. Todo mundo reclama aí do monopólio da Petrobras, não sei o quê, mas o fato é que uma concessionária também tem monopólio. Então, se a Petrobras tem um problema de monopólio, as outras também têm um problema de monopólio. E são privadas, mas têm monopólio. O que é que ocorre aí nessa situação? O monopólio, ele pode, primeiro, fixar preço. Isso daí a teoria explica. Então, esse é um problema. As pessoas são cativas, no caso da linha amarela, precisam de energia, no caso de energia. Telefonia, hoje é mais fácil, porque existe um regime mais fácil de competição, porque você pode telefonar por celular, então celular é de fácil migração. Só que o que é que acontece? No primeiro momento, eu falar também de água, a água é complicadíssimo, porque a água é um bem essencial, mas o que é que ocorre? Quando teve os primeiros momentos de concessão, década de 90, o Brasil iniciou um processo de aprendizado, onde não se sabia conceder. Nós tínhamos os pares latino-americanos, como o Chile, a Argentina, que já tinham concessões de tempos atrás, só que é tudo experiência, né? Assim, as pessoas que se dizem liberais na economia, elas imaginam que é a coisa maravilhosa, mas da década de 90 foi experiência, era um experimento. Sim, o que a gente tinha observado era poucas coisas, inclusive tem livros aí do Banco Mundial que explicam que tiveram vários erros. E o Brasil cometeu esses erros ao longo do tempo. Foi melhorando, no caso da energia, o apagão foi decorrente de, tudo bem, concede, a iniciativa privada vai e faz os investimentos, mas não é bem assim, porque eu precisava de um órgão centralizador que me dissesse para onde é que eu tinha que alinhar os investimentos. Como você falou, a lógica privada, ela vai investir onde vai ganhar dinheiro. E aí você vai ter situações em que eu precisaria do Estado, que foi o que aconteceu inicialmente quando você fez os primeiros investimentos em energia. O Estado fez os primeiros investimentos em energia onde não tinha lucro. E aí, se você concedeu e não fez o lance do planejamento e não manteve o planejamento ao longo do tempo, então as expansões de infraestrutura não ocorreram da forma como era para ocorrer, principalmente na geração de energia. E aí o apagão foi decorrente disso. Logo em seguida, o governo fez um plano de geração e fez um processo dentro da energia que foi a separação de 3 grupos, né? A transmissão, a geração e a distribuição. Isso daí você criou uma dinâmica diferente, uma concorrência diferente, uma competição diferente. Por quê? Porque a concessão tradicional, a competição ocorre no momento da licitação. Eu faço licitação, faço leilão, o cara ganha, depois ganha, ele virou monopolista. Então não tem mais concorrência. Quando é que ele vai ter concorrência? Quando o contrato está acabando, que se ele conseguir renegociar, ele continua com o monopólio, se ele não conseguir renegociar, entra outras pessoas e competem, e ele pode competir de novo para se manter lá naquele caso. Então, as competições ocorrem, as pessoas falam fora do mercado, não é no mercado. Então, fora do mercado existe um mercado, que é o mercado do leilão, onde ocorre isso. Se o leilão for bem feito, eu escolho o melhor cara. Se o leilão for mal feito, eu vou escolher um cara que tem eficiência ruim e que, no final das contas, vai gerar problema. Além disso, uma vez ele dentro do monopólio, vai gerar um grande problema que é clássico na literatura de economia, e tem um paper da década de 80 que fala sobre isso, que é o problema do custo desconhecido, né? O Estado, no problema do agente principal, ele tem um problema informacional. Ele não sabe como fazer o serviço. Ele pode até imaginar como se faz o serviço, mas ele não está fazendo o serviço. Então, há inovações tecnológicas, melhorias de processos, enfim, que a empresa domina. E a empresa não vai revelar isso para o Estado. Então, o grande problema é o quê? A empresa pode ser ineficiente, ela incorpora essas ineficiências, e aí existe uma outra vertente que deu o prêmio Nobel, que foi o modelo de captura do agente, né? Assim, o modelo que o pessoal chama de captura do regulador. E aí a captura do regulador foi Peltzman e Stiglitz, se não me falha a memória. Eles desenvolveram um modelo que mostram que, numa situação de agente principal ou de regulação, pode ser que o regulador seja capturado pelo ente regulado.
E aí é o que você está falando aí, mais ou menos, do que pode ter ocorrido com empresas de transportes, né? O cara lá, Então, essa lógica... ele tem grande poder. Deixa eu terminar aqui, só para finalizar. O cara que foi regulado, ele tem grande poder e ele pode, de repentemente, influenciar no processo que era para definir como ele deveria operar. Então, ele pode ter poder de barganha e de negociação, lobby, e de manter uma infraestrutura ineficiente por conta de ter informação assimétrica e de ter capturado o agente, o principal, que era para regular ele. Ponto. Pois é, tem uma frase que eu confesso que eu não sei de onde é que vem, mas fala o seguinte, né? Que viver num mundo em leis muito ruins, mas com bons juízes, né, ou bons reguladores, é possível, mas viver num mundo com ótimas leis e péssimos juízes ou reguladores é impossível. Então, me parece que o desenho no Brasil, ele obviamente está buscando aí uma melhoria, mas as estruturas de personograma, né, as pessoas que lá estão, ainda são um pouco complexas, são mais complicadas e tem uma questão aí que é difícil você fazer essa gestão. Eu dou esse exemplo pelo seguinte, né? Você tem um rol de empresas que entram nessa estrutura nessa parte de mercados regulados, de concessão, e a tecnologia de entrada desses caras é quase sempre a mesma, né? Então, você tinha aí, e aí eu vou trazer a nossa conversa para um ramo que talvez você não goste, por exemplo, a questão da Lava Jato, né? A Lava Jato meio que escancarou um processo de captura de concessões e privatizações e também de grandes obras públicas, que, na verdade, são concessões, né? Que o Estado não faz a obra, ele paga alguém para fazer, e em que apenas atores agiam nesse interim, mas, ao mesmo tempo, algumas empresas tinham um legado interessante, né? Tinham empresas aí que eram multinacionais, conseguiam ser competitivas em vários mercados, outras empresas não. E a Lava Jato, obviamente, não obedeceu essa lógica econômica. E aí eu queria entender se você percebeu durante esse mercado, até com seus pares, uma mudança de paradigma, principalmente antes e depois da Lava Jato. Que me parece que o que aconteceu em 2000 era ainda um fluxo contínuo de um processo de regulação junto com corrupção, obviamente, mas que já vinha de muito tempo. Você não teve empresas novas sendo criadas nesse processo, empresas grandes sendo criadas da noite para o dia, fora as empresas aí do mercado de carne do Joesley Batista, né? Inclusive está solto, eu não faço a menor ideia o porquê, e parece que ele queria comprar a Globo, né? Então tem uma história aí também de concessão de empresas empresas de transmissão aí de canais de TV aberta. Mas, então, houve ou não houve uma mudança estrutural? Você percebeu assim? Década de 90, anos 2000, chegamos em 2010 com um gargalo ali interessante, mas fizemos o PAC, tivemos investimentos, mas ao mesmo tempo a Lava Jato atuando. 2015, 2016, muitos donos de empreiteiras sendo presos, várias empresas que trabalhavam em concessões públicas sofrendo multas, inclusive nos Estados Unidos, que eu não fazia o menor sentido por que pagava multa lá e não aqui no Brasil. E agora a gente tem esse limbo aí. Eu não sei se houve uma mudança ou se os agentes estão quietinhos, não estão investindo. Tem fatores aí que eu não estou ciente no momento, né, por conta que a legislação muda com uma certa frequência, mas o que é que eu posso relatar? A Lava Jato, ela agiu exatamente em empreiteiras. Essas empreiteiras, elas, no geral, para serviço público, ela entra numa concessão junto com outros players, tá? Ela entra junto com a empresa financeira, né, que faz a gestão financeira e a questão da bolsa, enfim. E tem a empresa que executa a atividade, né, que geralmente é uma construtora. A Lava Jato acabou, de um certo modo, agindo exatamente nessas empresas que, no caso brasileiro, elas tinham um know-how bem específico, tanto para o trabalho no território nacional, como para trabalhos estrangeiros. Empresas, inclusive, muito eficientes e muito boas e renomadas, né, com, sei lá, 30, 50, 60 anos de experiência no mercado,
E por isso num que eu setor... falei que a lógica, desculpe interromper, por isso que eu falei que a lógica não me pareceu mudar na gestão, por exemplo, do PT. Para mim era uma lógica meio continuada, porque eram empresas muito grandes e para mim elas que impuseram uma lógica em cima do regulador do que o contrário. Eu até acredito meio nessa linha. Contudo, o que é que ocorre? Ocorre que essas empresas elas tinham um know-how muito grande, tinham uma inserção no mercado muito grande, só que elas trabalhavam numa outra vertente, que era assim, o governo contratava alguém para construir a concessão, não para operar. Então, ele construía e saía. Na lógica concessão pós-90, ela entrava e mantia. Então, ela construía, mantia, e ela, por vezes, exigia revisões tarifárias para rever, para ver o ganho dela, né? Antes ela ganhava via um pagamento fixo que o governo pagaria. Nesse momento posterior concessão, ela prestava serviço, era remunerado pela tarifa que ela cobra e o Estado recebe o que a gente chama de outorga, né? Que é tipo um aluguel. O que é que ocorre depois da Lava Jato? A Lava Jato meio que descapitalizou esse pessoal, e eu não sei como foi que ocorreu a legislação a posteriori, porque eu precisaria de outros players entrando no mercado que fossem tão eficientes ou tão bons quanto os que já estavam no mercado. Embora os que estivessem no mercado tivessem um modus operandi com corrupção e tudo, eu precisava de substituição. Então, para isso, tinha que ter ocorrido uma mudança de legislação, principalmente para conseguir que entrasse aqui players estrangeiros. Eu não sei se se configurou. Se não se configurou, o que acontece é que, de um certo modo, eu posso não ter novos investidores para concessões futuras, ou se tiver, esses novos investidores, eles têm uma certa reticência aí para entrar no processo. Porque não é fácil operar no Brasil. A legislação muda frequentemente, como eu estou relatando aqui, eu não conheço direito o que foi que aconteceu para players estrangeiros. Eu sei que o mercado para aviação ele teve uma abertura recente, mas eu não sei da questão de energia. Quase todos os setores de infraestrutura são muito considerados estratégicos para o Brasil, então, de um certo modo, entrar estrangeiro, as pessoas têm uma visão estranha. E aí, como eu falei, a concessão, no primeiro momento, a licitação e leilão, ele é um momento para concorrer. Se eu não tiver aberto esse mercado para estrangeiro, provavelmente eu vou manter os mesmos players anteriores, só que os mesmos players anteriores que eram ou foram revelados pela Lava Jato com operação meio estranha ao que a gente chamaria de uma operação legal, esses players anteriores, eles vão fazer o quê? Eles vão tentar entrar, vão acabar entrando, e aí eu não sei se a lógica vai mudar, ou estruturalmente houve mudança, né? Agora, o que acontece é que os players anteriores, eles foram descapitalizados, né? Naturalmente, eles tinham operações estranhas. Mas o que pode ocorrer é que a mudança do modus operandi estruturalmente não mudou, porque eu vou continuar com operadores nacionais que acabam tendo que operar da forma anterior, não sei se com caixa 2, com alguma coisa, mas com outras coisas mais, não sei. Mas eles, se eu não tiver operador estrangeiro, eu vou continuar com os mesmos operadores nacionais. E quem sabe fazer a coisa são as pessoas que estão aí há 50, 60 anos. Pois é. Não vai surgir um novo do nada para fazer, por exemplo, uma obra de uma hidrelétrica que é super complexa, precisa de maquinário, precisa não sei o quê, e tem uma empresa que faz isso há 50 anos, 60 anos, e sempre fez. Vai surgir quem? Eu não sei quem vai surgir para substituir ela. Eu não conheço. Pois lá na UFABC a gente recebeu uns caras interessantes. Cara, teve um cara que eu esqueci o nome, mas trabalhava muito nessa questão de desenvolvimento econômico e tudo mais, fala um pouco sobre economia, e eu esqueci o nome do cara. Era um cara grande durante a gestão do PT, se eu não me engano, foi presidente chegou a ser o primeiro secretário-geral dos BRICS. Vou querer lembrar o nome desse cara para poder falar. Primeiro secretário-geral dos BRICS. Eu vou lembrar quem é. E o que aconteceu? Esse cara, ele falava, por exemplo, da abertura, da tentativa agora do Brasil entrar na OCDE. E aí, uma das questões é exatamente o fluxo de compras e gasto público, né, as obras públicas.
O Brasil não vai entrar na OCDE e também na questão da União Europeia sem cumprir a exigência que eles estão lá solicitando de liberar um mercado de compras públicas, de ordens públicas para as empresas da União Europeia. Então, tem muitas empresas espanholas aí de infraestrutura de olho, por exemplo, no mercado brasileiro, haja vista que as grandes obras, a infraestrutura europeia me parece aí não ter muito fôlego ainda para se reinventar ou fazer um programa de grandes obras. E, ao mesmo tempo, a gente vê, que eu queria que você desse comentário sobre a gestão atual do Tarcísio, que não tem obra, não tem uma grande obra. O grande programa aí as últimas grandes obras no Brasil foram ligadas à questão do ciclo olímpico e ciclo de Copa do Mundo, tentando criar infraestruturas interessantes aí, principalmente para a modalidade de transporte nas grandes capitais, mas que deixou um parco legado. Eu não sei como é que ficou em Fortaleza, mas eu sei que a questão do metrô foi uma das obras desse legado do ciclo de Copa do Mundo, mas que, a meu ver, não sei se chegou a gerar uma mudança estrutural importante. Em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, não se teve um legado tão importante, copiou-se muito modal que era exitoso em Curitiba, mas que até no Rio de Janeiro está causando problemas, que é o tal do BRT, e, ao mesmo tempo, você tem o Tarcísio inaugurando obras, mas quando você vai ver as obras, são trechos de pavimentação de rodovias, são complementos de obras de transposição do Rio São Francisco, que já tinham gasto empenhado a ser executado, e você tem, na realidade, o que eu queria que você explicasse também quem é que está executando essas obras, né? Porque me parece que ele está associando muito a empresa de engenharia do próprio Exército, mas a gente não sabe ainda muito bem quem está executando. Qual é o grande player hoje que assumiu esse mercado de infraestrutura? Tá? E outra coisa, pode me interromper a hora que você quiser aí, cara. Se eu estiver falando, aí não precisa mutar esse microfone, não. Pode interromper a hora que você quiser. Então, fala um pouco sobre esse ponto. E eu vou tentar lembrar o nome do rapaz aqui. Tá bem. Olha só, eu vou fazer um recorte histórico, tá? Só para o pessoal entender. O governo do período da década de 90, pós Collor de Mello, depois lançando pelo Itamar, Fernando Henrique, até 2002, quando entra o Lula, esse governo ele foi de transferência de boa parte de ativos que, em um certo momento, eram ineficientes para a iniciativa privada. Gerou caixa para o governo, reduziu o gasto com o governo e fez com que o governo respirasse, tá? Então, respirasse de um certo sentido, só que a literatura econômica, aí existem vários caras, inclusive um cara do Chile muito conhecido, que é o Engels, que fala que quando você concede, você pode ter vários problemas a posteriori, dependendo dos contratos, dependendo da situação. Uma das coisas que se observa, e aí que ocorreu exatamente em 2008, é que você pode ter problemas fiscais, tá? Dependendo de como foi feita a concessão, tá? Isso foi observado em 2008, e aí com a renovação de contratos lá no Chile e tal, enfim, você começa a ver que certas crises, por quê? Porque quem recebe o risco da concessão não dar certo é o Estado. Então, se não der certo, o Estado reassume o problema. Então, ele primeiro desonerou, desmobilizou pessoas, não tinha mais capacidade de gerir, por exemplo, transferiu a Eletrobras. Aí o dono da Eletrobras não gostou. Desculpa, Paulo Nogueira Batista Júnior, é um cara antigo, já de governo, com muita experiência, não sei se você conhece o nome, mas era um cara que estava no BRICS, mas entendia muito dessa relação multilateral do Brasil, principalmente nessa relação sul-norte, né, o norte-sul, que é Brasil e Europa, e estava comentando, né, tanto a entrada do Brasil na CDE, quanto essa questão também do acordo com a União Europeia. Desculpa te interromper. Depois vou anotar o nome dele aí, vou dar uma olhada. Eu não o conheço. Mas o que é que ocorre? Então, o governo desonerou, mas em contrapartida ele perde pessoal, né? Porque, por exemplo, a ferrovia brasileira tinha um capital intelectual enorme, as de energia também. Esse pessoal foi para a iniciativa privada. Não ficou mais no governo. Não ficando mais no governo, se o privado devolve a infraestrutura para o Estado, e pode ocorrer isso, e aconteceu recentemente com os aeroportos, né? O aeroporto aí de Campinas tinha essa possibilidade de ser devolvido.
o Estado não tem como assumir, porque, por exemplo, a Infraero saiu Sim, gente. Não tem. O capital que estava lá na mão, o capital humano, né, o capital intelectual que estava na mão do governo, foi aberto, os caras saíram, e ao mesmo tempo você não tem a menor capacidade de entender mais a lógica que está por trás daquela estrutura, né? E essa devolução de concessão é uma questão que é anticíclica, né? Desculpa, ela é procíclica. Quanto pior for a economia, maior vai ser esse movimento de devolução de concessões, o que coloca ainda mais o governo estrangulado, né? Porque acaba que é um movimento que o governo não pode falar, não vou aceitar, porque alguém tem que, no final das contas, pela Constituição, alguém tem que assumir aquela tarefa. Exatamente. E isso ocorre, e está catalogado, tá? Por que está catalogado? Quando eu falei inicialmente, tudo que aconteceu de privatização era experimentação. Embora o pessoal, os que se dizem liberal, não queiram entender isso, cara. Na década de 90, década de 80, era experimentação. Ninguém tinha feito o liberalismo da forma como foi feito. Né? Antes disso, tiveram várias concessões. Aquela ideia do Bresci Pereira, que foi talvez o cara do ponto de vista de gestão pública, né, que tocou esse novo paradigma da administração pública, me parece realmente uma questão meio que de experimentação, mas que muita gente de outras áreas olha com muita seriedade, tá? Então, o pessoal do direito administrativo, o pessoal de outras áreas de gestão pública, olha para esses processos e acha que tem uma lógica ali por trás fantástica, quando, na verdade, eu estou muito aliado ao seu pensamento. Tem uma lógica, mas o que acontece é que as pessoas acabam esquecendo de ver os fatos. Assim como você olha na teoria dos jogos, é muito bonito, lindo, maravilhoso, mas quando a gente vai ver a racionalidade do indivíduo, é totalmente estranha aos resultados, acontece uma coisa parecida com essa lógica de concessão. Então, a gente tem que procurar os fatos. Eu aconselho muito ler em Engels, né? O cara é fantástico, ele tem um livro sobre PPP, e ele cataloga muita coisa. Tem um outro livro de um cara chamado Guache, que foi feito no Banco Mundial, ele fala sobre renegociação de contratos, cita vários problemas de renegociação. Isso não significa dizer que conceder seja ruim, significa dizer que a gente tem que aprender a fazer o certo. Pois é, o certo está procurando os fatos comer bolo, né? É o que tu falou, ninguém acha ruim comer bolo, né? Mas desde que o bolo seja feito da maneira certa, né? Um bolo de lama não vai ser tão legal. E aí, cara, me fala então, o que você acha dessa gestão atual do Tarcísio e como que esse cara está conseguindo tocar essas obras e que obras são essas? Né? São obras que estão destravando um gargalo importante de infraestrutura no Brasil ou, na verdade, sequer estão repondo a depreciação da nossa capacidade de infraestrutura, né? E quando eu falo em repor depreciação, para quem não entende, é o seguinte, né? Cada ano que passa, a gente tem uma perda de valor no capital de infraestrutura. Então, a gente precisa repor esse capital para manter a estrutura produtiva intacta, ou seja, reformar rodovias, ferrovias, todo o nosso parque aí de infraestrutura. Sinceramente, eu estou em dúvida. Então, eu queria ouvir aí o especialista aí falando sobre esse tema. Bem, eu voltando aqui na questão histórica, acabou o período Collor, Itamar, Fernando Henrique, não tínhamos mais expansão de infraestrutura, teve problema do apagão, teve problema de conjunto de infraestruturas necessárias para a expansão, por quê? Porque o Brasil tinha condições, mas não tinha infraestrutura. A gente apareceu a história lá do Curso Brasil. Entrou o governo do Lula, na sequência, tiveram algumas intervenções, e aí surgiu o PAC. O PAC veio com... O pessoal pode falar mal da esquerda, enfim, tem um monte de gente aí, parece que viraram zumbi, sei lá o que foi, o cara acha que o outro estado aconteceu isso, não sei o que mais, mas enfim, o que é que ocorreu? Tinha um conjunto de infraestruturas que eram necessárias construir por conta da Copa e das Olimpíadas. E aí surgiu o PAC, e aí começou a ter muita obra, inclusive obras que já existiam há tempos também, tá? A Norte-Sul, que é a Ferrovia Norte-Sul, ela foi feita, ela iniciou no período do Sarney. O Sarney que começou o processo de construção da Ferrovia Norte-Sul. Eu, enquanto funcionário do governo federal, eu viajei na Norte-Sul em 2015, todinha, de Anápolis a Imperatriz. Andei nela todinha, ela estava feita.
Então, depois disso, o que aconteceu? Ela foi concedida ano passado, o segundo trecho. O primeiro trecho foi concedido no período da Dilma, e o segundo trecho foi concedido no governo atual. Mas o trecho ele já estava com possibilidade de operação há muito tempo, há mais de, sei lá, uns 8 anos. Só que tinham imbróglios ambientais, imbróglios administrativos, imbróglios de direito que deveriam ser resolvidos. Igual a Transnordestina. A Transnordestina também tem boa parte do trecho construída. Assim como você falou também a questão da transposição do Rio São Francisco. Então, várias infraestruturas no período do Lula e da Dilma foram sendo construídas por conta do programa PAC, foram construídas de forma estranha, aí surgiu a Lava Jato, paralisaram muitas obras, mas muitas obras já tinham avançado. A Lava Jato, a Dilma sofreu impeachment, na sequência assumiu o novo governo e ele tem um capital, ou pelo menos um estoque de infraestrutura bem garantido. Por quê? Porque já estava em construção. Obviamente tinha provavelmente muito problema lá, corrupção que foi identificado, isso é fato, não há o que questionar. Contudo, deixou-se um estoque de capital de infraestrutura, que não precisava de grandes investimentos, não. E aí, o que é que aconteceu? O governo, sabiamente, esse governo atual, sabiamente fez o quê? Ele destravou elementos que interrompiam o processo. O caso clássico aí é da FIOL. FIOL é uma ferrovia, oeste-leste, na Bahia, e tinha um problema ambiental por conta de uma lagoa, e o governo atual conseguiu resolver esse problema ambiental, não sei quantos quilômetros eram, mas era pouco o trecho. Depois que resolvido esse problema, finaliza a infraestrutura, chega no Porto de Ilhéus, show de bola, pode conceder. A Norte-Sul tinha um imbrógliozinho ambiental, alguma coisa, resolve o problema administrativo, pronto, bota para conceder, pronto. Os aeroportos estavam aí, tinham sido investido alguma coisa no período da Copa e das Olimpíadas, o cara faz o processo todo administrativo, faz o roadshow, né? Que o governo. Explica esse roadshow para a galera aí, para o pessoal aprender o que é esse tal desse roadshow, e depois fala para mim quem é o grande agente aí que está tocando essa complementação, né? Se tem aí uma grande empresa, quem é que está tocando essa estrutura? Aí o roadshow foi o ministro da infraestrutura andou por vários países apresentando que já tinha, que era o estoque de infraestrutura. Faltava pouca coisa. Então, o roadshow serviu para mostrar que a gente tinha coisa para vender. A questão é que entrou no processo de crise pós-Covid, e aí as pessoas também não querem colocar capital ou dinheiro num investimento que tem alguns riscos, e o risco está iminente, e o cara não quer jogar capital assim à toa, né? Além disso, como você falou aí do roadshow, o que ocorre é que players grandes, eu não sei se tem, eu não consigo captar essa coisa. O que eu vejo é um grande player de interesse nacional, que é a China. Eu não sei como é que está essa relação. A China tinha interesses em grandes infraestruturas, pelo menos de transporte, para as questões de transporte de grãos e de minério. Então, por exemplo, a FIOL, que é uma ferrovia, ela capta um conjunto de minérios que são do interior da Bahia, que hoje tem uma empresa chamada Bamin, e poderia ser utilizado, e aí eu não sei se a Índia ou a China teriam interesse, players desse local. No caso da outra ferrovia, tem uma ferrovia no Pará e hidrovias que poderiam ser de interesse chinesa para captar coisas do agronegócio, como, por exemplo, soja, produção de soja, produção de outras coisas. Então, isso é uma coisa. A questão de energia, eu acho que os players são nacionais. Não, né? O que eu falo do player... Estrangeiros, só finalizando, desculpa ter players estrangeiros que apareceram agora, que foram os espanhóis e os italianos. Então, esse grupo de pessoas... O que eu falo é para saber quem que está construindo, né? Quem que está inaugurando, por exemplo. Isso que eu quero entender. Esse atual momento agora, a gente está vendo, mesmo com a crise da Covid, mesmo com tudo, algumas obras foram protegidas. Quem está construindo essa eu não sei falar no caso restante do Brasil, eu posso falar do caso cearense. No caso cearense aqui, a gente tem um convênio, governo federal, governo estadual,
o governo estadual já tinha feito várias obras, então tinha infraestrutura e tinha material aqui em boa capacidade de construção, pelo menos de rodovia. E aí, por exemplo, o anel rodoviário do estado aqui, que é federal, ele foi finalizado com convênio com o governo do estado. Então, quem executou não foi o governo federal, foi o governo estadual. Está, assim, é aberto para todo mundo ver. Eu não sei dos outros casos, que eu não tenho acompanhado, mas são arranjos em que você tem que procurar quem tem a capacidade construtiva de finalizar as obras, porque eu tenho um estoque, mas eu tenho que finalizar. Essa finalização, como você falou mesmo, os players que foram sendo expulsos pela Lava Jato, os grandes players. Isso. Eu estava procurando o melhor termo aí. Mas, enfim, esses players, eles não estão agindo na construção. Então, o governo teve que fazer um grande arranjo, aí, mérito do ministro atual, ele teve que procurar soluções. Uma solução foi via Exército, mas o Exército tem capacidade limitada. Ele teve que apelar também para os estados. No caso cearense, tem o estado agindo também. Em outros estados, possivelmente tem outros agentes. E aí devem surgir algumas empresas aí de construção e de operação que não estavam no radar anteriormente, mas que surgiram após a Lava Jato. Né? Eu vou dar um diagnóstico de um cara que não acompanha, mas entende um pouco de economia, né? O que me parece é que a lógica do que está sendo terminado hoje são investimentos em infraestrutura de não tão grande dificuldade logística, ou seja, não são grandes desafios logísticos que estão sendo construídos. Por exemplo, não são pontes com grande extensão, não são túneis com grande extensão, não são grandes desafios de engenharia. São ali estruturas mais ou menos simples que sempre souberam se fazer. E, ao mesmo tempo, alguns gargalos, que aí eu não sei se tem, ficaram pelo meio do caminho. Um grande gargalo que ficou pelo meio do caminho, que hoje está cobrando preço, são os investimentos nas refinarias, por exemplo, do Comperj e aí Abreu e Lima em Pernambuco, que acabaram que, por o Brasil não querer abraçar esse segmento, né, do refino do petróleo, acabou ficando refém aí do câmbio, né? Então, toda hora a gente fala em aumento de preços de petróleo, porque o Brasil, mesmo autossuficiente, ele é autossuficiente na balança comercial do petróleo naquele período, ou seja, o saldo entre exportar petróleo cru e importar o material refinado era positivo naquele período, por isso que se deu a chamada autossuficiência, mas nunca foi autossuficiente nos produtos refinados que aqui consumimos. Então, assim, questões tecnológicas, investimentos estratégicos de difícil execução, não me parece que está sendo concluído. Acho que está sendo concluída aquela coisa mais fácil. É uma visão que pode ser de um leigo que está olhando de fora, mas eu não vejo grandes obras. Se você tiver um contraponto a isso, seria muito bom. Na verdade, assim, eu enxergo, em certa medida, no mesmo sentido que o seu, mas eu enxergo como uma visão estratégica. E aí eu posso falar por ter observado recentemente as questões de PPP, de concessões e até mesmo as questões dos hubs de telecomunicações e essas questões de refino de petróleo, tá? O que ocorre é que o governo atual, ou pelo menos o ministro da infraestrutura, ele obviamente foi verificar o que era que dá a regra 20-80. Quais são os 20% que dão 80% de retorno. Então, ele não foi besta, ele disse, olha, vamos elencar aqui, vamos trabalhar o que dá para melhor retorno. Então, ele está fazendo isso, que é o que estava por terminar, e que era bom terminar e traria retorno. Só que o que é que acontece? Com isso, obviamente, obras como essas de refino ficam à margem. Né? No caso cearense aqui, também tinha uma pretensão de refino, que por conta dos ocorridos nos últimos anos, ele foi deixar de lado e o governo estadual foi correr atrás de gente estrangeira para ver se fazia refino aqui. Né? A área está disponível e tem gente que poderia estar fazendo refino, era para ser a Petrobras, o governo foi atrás. O que vai ocorrer é que essas infraestruturas que foram iniciadas de refino, por conta da política que é de produção e não de refino no Brasil, produção de petróleo, não, extração, na verdade, e não de refino,
pode vir a fazer com que esse tipo de infraestrutura seja executado pelo Estado, mas sim por iniciativa privada. Agora, tem que ser lucrativo para a iniciativa privada vir fazer isso, porque tecnologicamente é complexo. Além disso, tem uma coisa dessa tipo de infraestrutura que é meio estranha, tá? Você tem tecnologia, por exemplo, o refino, a energia térmica, né? As térmicas e outras mais, elas são uma fabricazinha, cara. Tecnologicamente, o que é que o cara faz? Ele traz toda a tecnologia estrangeira, coloca aqui, se não der dinheiro, ele tira, bota dentro do barco e vaza, tá? A produção de térmica é desse jeito. Você pode botar uma térmica onde quiser, só basta ter o gás entrando nela. Então, se você tiver o tubo de gás e botar, morreu. Então, você pode colocar em qualquer canto onde tiver o tubo. Então, nesse sentido, a gente, por conta da estratégia de não investir nesse tipo de tecnologia, pode ser que a gente tenha, tudo bem, novos refinos, mas não vai ser investimento privado, mas em contrapartida a gente fica bem da situação de o privado que provê esse tipo de infraestrutura de refino, ou de energia térmica, ou de o que quer que seja, que tem esse tipo de tecnologia, ele não se sinta à vontade de manter uma infraestrutura dessa por longo prazo. Ele vai para onde der lucro. Pois é. Então, a questão de desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico, que era pleiteado em outro momento, esse momento talvez não seja o foco. Então, eu concordo contigo que esses investimentos recentes, eles são mais no sentido de 20 80, então os 20 que dão melhor retorno, mas em contrapartida, no longo prazo, a gente tem investimentos que poderiam estar sendo feitos agora, mas que o governo não assumiu, não sei se vai assumir. Se não assumir no futuro, privado pode assumir, ótimo, mas eles são de tecnologia bem distinta do que a gente tem hoje. Então, eu tô compartilhando esse pensamento. Acho que a visão do governo é uma visão de extremo curto prazo, acho que por diversas outras questões. Olhando o que o ministro de Minas e Energia está fazendo, eu acho que ele é um bom gestor de obra, mas ele não é um bom pensador, na minha visão, de projeto, de país. Assim. Não é um cara que vai tirar projetos importantes da cartola. Ele vai concluir as obras ali, ele vai ser um bom tocador de gestão, mas ele não parece... Mas assim, Pedro, também eu vou aqui fazer uma ressalva, tá? Tem e aí falando muito do que eu entendo que é transporte. Tinha um projeto que era bem resistente em vários momentos de ocorrer em governos anteriores, que hoje eles estão batalhando muito, que é o cabotagem. O projeto de cabotagem, ele é um projeto muito interessante, muito bom para o Brasil e que gera retornos muito bons, porque a integração, porque o Brasil praticamente, as grandes capitais, a grande quantidade de pessoas, a movimentação, as indústrias são quase todas litorâneas. Então, você consegue fazer uma integração melhor do que rodoviária e ferroviária. Agora, em determinados momentos, por exemplo, se você quiser entrar no território norte, eu acho que há um pecado enorme por prezar por infraestruturas que sejam destrutivas da floresta. Quando, na verdade, você tem lá uma rede de infraestrutura, se eu pensar em transporte, natural, que é a hidrovia. Tá? Então, de um certo modo, a cabotagem é um ponto positivíssimo e que o governo atual e o ministro tomou por porte, mas ainda na lógica 2080, ou seja, ele não precisava muita coisa, mas, assim, era destravar questões legais e tal. Depois de feito isso, o investimento em infraestrutura é muito pouco, assim, para derrocagem e tal. Mas, em contrapartida, existe um conjunto de infraestruturas que o pessoal fala no desbravamento ali da Amazônia, não sei o que mais, mas que não sei se é o mais adequado. Aí, se a gente vê a infraestrutura logística de outros países, o Brasil, eu acho que não tem esse planejamento de longo prazo que você está falando. Então, eu vou dar um exemplo, né? Quando você viaja, você não vai encontrar uma especificidade que a gente tem no Brasil, que são essa verdadeira loucura nas rodovias, onde carro compete com caminhão. Caminhão em rodovia no mundo afora é muito raro assim, de você encontrar
nos modais de rodovia, né? Eles ficam circulando dentro de uma zona muito estratégica ou em relação a questões muito... são tipos de produto muito específicos, né? Que precisam... Eu vou até te complementar, né? O caso europeu e americano, eles fizeram rodovias exclusivas para carga, cara. Os americanos, eles fizeram rodovias exclusivas para carga que suportam caminhões muito grandes. Para quê? Para ganhar escala. Os europeus, pelo menos os alemães, esses caras também eles fizeram as bans para carga. Por quê? Porque eles estão pensando lá na frente, que esses caminhões, eles vão andar igual um robozinho, cara. Rodando na estrada, sem parar, com 4G, 5G, sei lá, com a tecnologia aí... de automatização, e que em breve vai aposentar o caminhoneiro. Os caras estão rodando ali em cima de uma coisa meio mapeada, e não tem caminhoneiro, não, é pesquisa operacional intensa, é problema do caixeiro viajante o tempo todo, é processo de otimização de entrega e entrada de cargas. A grande logística que eles têm hoje em dia é a entrega de carga varejista, né, que os caras estão tentando até resolver por drone, mas que, por enquanto, ainda é em cima dessas questões de vans e etc. E o Brasil, não. O Brasil ele é movimentado pelos caminhoneiros, o que torna, inclusive, grande parte das políticas de governo reféns desse grupo. Então, você viu o que aconteceu durante a gestão do Temer, o Bolsonaro tentando sinalizar para os caminhoneiros que está pensando neles, mas essa questão da cabotagem é super importante, só que eu repito, não demanda um investimento em infraestrutura muito grande, é mais uma questão de arranjo de arcabouço legal, né? Porra, ó, temos isso aqui para explorar, isso aqui está travado por questões políticas, questões de legislação, vamos destravar isso, porque não faz sentido o Brasil eu não poder remeter uma encomenda do Rio para o Ceará, por exemplo, por navio. Não faz sentido nenhum ter que remeter por caminhão. Por mais que demore mais tempo, tem que ser muito mais barato, né? E quando a gente vai analisar esse processo, geralmente não é mais barato você, de repente, mandar um carro para... Tem até uma história engraçada, um carro para o Ceará por cegonha do que via navio. Provavelmente deve ter uma questão logística importante. Aí tem um certo lobby dos cegonheiros aí, bem forte, né? Pois é. Até tem uma história, não é bem recente, não, acho que tem uns 30 anos, né? Que quiseram transportar carros por trem, né? Aí, o que ocorreu foi que tiveram apedrejamento dos carros dentro dos trens, não sei o que mais lá. Mas era o ideal, era você colocar um carro de uma concessionária, para ir de um estado para outro via concessionária, por trem, né? Você colocava lá o trem, coloca, sei lá, 100 vagões, a Vale do Rio Doce transporta 300 vagões de minério. Pois é. Tu bota 50 vagões, tu está transportando ali 10 caminhões cegonha. E aí tu tá evitando acidente e tal, mas se a gente falar isso... Então, o pessoal... Cara, a gente está aí nessa... A gente não entende depois por que carro no Brasil é tão caro, por que algumas... Porque é difícil você atrair montadoras aqui para o Brasil, esse é um setor que a gente está praticamente levando à inanição, ou seja, estão acabando todas as montadoras no país, o que está ficando, ninguém está investindo em novas plantas, a gente está, inclusive, deixando a nossa frota cada vez mais velha por várias questões. A gente tem uma crise econômica muito grande, mas não estamos oferecendo nenhum tipo de solução para esse setor, não que ele seja um setor tão estratégico assim na minha visão, mas isso mostra como setores da economia brasileira vão, de certa medida, de forma sequencial, apagando as luzes e deixando a economia cada vez mais num vazio produtivo. Para finalizar... Não, pode falar. Mas, assim, de um certo modo, não falo estrategicamente, mas tecnicamente o governo atual é muito incompetente no sentido de atingir certos resultados, tá? Como eu falei, a 2080 é claro aí, e também o governo tem feito esforços, não só o federal, mas estaduais, em padronizar os processos de avaliação, o que os governos anteriores falhavam muito. Para o quê? Para eu conseguir ranquear projetos mais eficientes. Então, o governo atual tem que trabalhar nessa linha.
os governos anteriores não trabalhavam. Então, não dá para você fazer investimento em infraestrutura sem ser muito preciso e sem elencar quem é prioritário e quem não é. Senão você fica ajudando um ou outro politicamente, mas você não, no final das contas, o Brasil não ganha. Pois é. A Europa fez isso, tá? A Europa tem um plano lá, e aí eles rodam um plano, e nesse plano eles elencam quem são os projetos prioritários. O Brasil está nessa linha, tá? Cara, Brasil... eu acho um avanço, né? Mas eu, ao mesmo tempo, tenho uma certa reticência aí em relação ao que o governo diz que está fazendo e o que de fato está. Tá? Eu acho que isso aí que você falou, ele disse que está fazendo, mas não sei se está fazendo assim de uma forma tão boa. Tem, a gente sabe que tem gente boa lá trabalhando, eu trabalho, você já trabalhou, e está também ajudando o pessoal de órgãos técnicos importantes nessa toada, mas eu acho que tem muita coisa ainda que tá nebulosa. Aí, para finalizar, cara, deixa aí o teu recado aí em relação a esse material, fala um pouquinho aí, se você quiser, sobre a tua produção, dá um direcionamento de quem quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, quais seriam os melhores livros, sites e material público que eles consigam consultar, e deixa teu contato aí, se você quiser, ou então deixa no chat aí, que eu boto lá no canal para a galera te procurar, tirar dúvidas e, eventualmente, aí propor qualquer parceria. O meu contato eu acho que você já tem, mas aí você pode compartilhar, não tem problema algum. Agora, o que é que eu vou relatar aqui? É que, como eu falei anteriormente, os experimentos de concessões modernas, né, ocorreram de 1970, 1980, foram os primeiros ensaios, tiveram concessões iniciais na França, depois veio a Inglaterra, que ganhou o renome por conta da Margaret Thatcher, mas eram experimentos que resultaram, depois de 30 anos, de alguns problemas, algumas concessões foram devolvidas, algumas privatizações foram devolvidas ou revendidas. Isso aconteceu há 100, 200 anos atrás, no Brasil, inclusive, que o Brasil teve um conjunto de concessões na década de 1850. Em 1930, o Estado recuperou essas concessões, inclusive o Rio de Janeiro é um exemplo clássico do que aconteceu. E aí a gente vai aprendendo com isso. E aí o que eu sugiro para quem for pesquisar é aprender com a história, primeiro. Segundo, tem bons autores nessa linha, principalmente no Banco Mundial, que trabalham com esse tipo de estrutura, e desde a década de 90 eles estão mapeando, frequentemente aprendendo, porque a gestão pública ela se faz por evidências. Então, eu tenho que ter as evidências de como as coisas funcionam bem, como é que o contrato funciona bem. Isso é uma teoria muito recente, né? Teoria de contratos, desenho de mecanismos, o leilão em si, ele é uma teoria bem recente, inclusive o prêmio Nobel de uns 4, 5 anos atrás trabalhava exatamente com isso. Então, é uma área bem recente. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem os fatores históricos que devem ser elencados, os fatos estilizados que foram observados, a literatura de mecanismos e desenhos de contrato deve ser revisada e deve ser aperfeiçoada, e aí os novos alunos ou pessoas pesquisadoras seria uma boa investigar isso para ver quais são os mecanismos ideais e quais são os contratos ideais, os que funcionam, os leilões que funcionam. O Brasil teve vários experimentos com relação a leilões para o caso de aeroportos que funcionaram bem, tá? E a ANAC está super bem nesse quesito. Contudo, a administração posterior, né, da gestão da infraestrutura, da concessão em si, ele tem que ser repensado, porque uma vez feito o contrato, naturalmente, e aí a literatura econômica relata isso fortemente, o contrato é imperfeito e incompleto. Então, nesse sentido, o que é que acontece? Uma linha de pesquisa relevante é a completude do contrato, né? Isso envolve direito, envolve economia e teoria dos jogos. O segundo ponto, que aí a gente está vendo agora, que eu acho que é um ponto relevante, é renegociação de contrato. Porque começaram as renegociações de energia, transportes, saneamento, e isso pode gerar retorno para o Estado, aí tem problemas fiscais que podem acarretar no futuro próximo, e pode ter renegociação via logo com a gente perca de eficiência, o que já foi relatado na literatura que
é relevante e gera meio insatisfação popular e é problemático. Então, se eu fosse citar autores, eu citaria Leroy Mirles, Engels, Gouache, Tirole, o cara que publicava muito, Lafon, publicava muito com Tirole em problemas de agente principal e que tem muita aplicação nesse sentido. Então, é relevante para ele. Eu vou pegar, tu me manda essa lista, eu vou botar lá eu vou submeter esse vídeo lá no canal, vou colocar aqui embaixo, nos comentários, essa lista de artigos aí que você está colocando para a galera dar uma observada junto com o teu contato. Cara, queria agradecer muito a tua participação aqui. Eu tô abrindo essa rodada de conversas aí, utilizando o horário que eu ia para a academia, essa uma horinha aqui que a gente ia para a academia agora, com a questão do agravamento da crise da Covid, eu estou utilizando aí para rever velhos amigos e também trocar ideias interessantes sobre esse ponto, sobre a questão econômica e também da questão da coisa pública. E, cara, muito boa conversa. E já eu estou estendendo esse convite, né, para que no próximo mês a gente volte nesse assunto. E aí, cara, talvez uma ideia interessante seria a gente tentar pensar qual seria o papel, então, para o Brasil aqui, pensando para 2021, 2022, ou para mais para frente, qual seria pontos importantes que essa área precisa olhar para o Brasil, né? Porque a gente falou aqui de mudanças, acabamos falando também de rupturas, inclusive em marcos legais interessantes, mas não falamos sobre pontos estratégicos para o futuro. Então, acho que ficou faltando esse ponto para a gente tentar explorar. Se você quiser, o convite está aberto. E agradecer mais uma vez a tua participação, meu caro. Foi muito bom. Eu que agradeço, Pedro. E depois eu disponibilizarei esses artigos e tenho trabalhado nessa linha. Então, se as pessoas quiserem entrar em contato, tem muita coisa sendo feita no mundo e a gente está tentando acompanhar, né? O mainstream é forte e tem tantos estudos empíricos como teóricos e é tudo válido. E aí... Para não apanhar e não esquecer, uma coisa que faltou também na nossa leitura é uma visão sobre o que os asiáticos estão fazendo em relação à sua infraestrutura. Se a gente for pensar hoje no mundo, qual é a principal hub, qual é o principal ponto de ruptura nesses investimentos em infraestrutura, é a China, Índia, são os países ali que estão na Ásia, né, fazendo verdadeiras revoluções de infraestrutura e passando a liderar o processo de ruptura tecnológica, né? Com mudanças nos modais, inclusive, a gente falou aqui sobre refinos de petróleo e tudo mais, mas foram os países asiáticos que acabaram levando, inclusive, esse modal de matriz energética a quase cair daqui a pouco tempo na obsolescência. Vamos falar disso também, se você quiser, a gente fala um pouquinho sobre a Ásia, que eu acho que é um ponto interessante. Então é isso, vou deixar os comentários, se quiser se despedir da galera aí, e, por mim foi ótimo. Obrigado aí, pessoal, e qualquer coisa, contato o Pedro vai deixar disponível e vocês podem entrar em contato, o que eu puder ajudar e o que eu puder direcionar com relação a esse trabalho, PPP, concessões, contratos e, basicamente, indústrias de rede, estou à disposição, tá? Não sei tudo, mas o que eu sei é público. Bom, interrompendo a gravação, então.